Você que chega aqui é Felipe Lopes, ponto oficial. Eu te ajudo a ter uma fonte de renda de pelo menos R$ 5.000 trabalhando como coach financeiro, coach de pequenas e médias empresas. E nessa aula de hoje, tá? Uma live aí que antecede a nossa semana Jornada 5K, que é um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer dia 20 de janeiro às 20 horas, tá? Se você ainda não fez a sua inscrição, vai aqui na minha bio, que tem um link, você pode fazer a sua inscrição por lá, tá bom? Mas hoje eu vou falar sobre as 3 liberdades que você consegue ao se tornar um coach financeiro. Ao você se tornar um coach financeiro que atende pequenas e médias empresas, você consegue ter 3 liberdades. E essas 3 liberdades eu vou te falar na live de hoje, então não sai não, fica aí até o final. Só que é importante, antes de eu falar para você quais são as 3 liberdades, é primeiro eu contextualizar, pelo menos na minha visão, né? Sem ser uma visão muito científica, mas uma visão empírica, prática, é aquilo de fato que eu acredito ser liberdade. Muitas pessoas vocês vão ouvir aí falar sobre liberdade, mas para mim liberdade é você ter flexibilidade, né? Liberdade significa você não só ter flexibilidade de tempo, mas outras flexibilidade para que você possa fazer aquilo de fato que é importante para você, tá? Eu gosto muito de falar isso, que ter liberdade é você fazer o que você gosta diariamente e não você fazer o que você gosta somente aos finais de semana ou somente no período de férias. Não é isso. Então, liberdade, na minha opinião, na minha concepção, é você fazer aquilo que é importante para você, aquilo que você gosta, quando você quer, durante a semana, não só no período aí de férias, tá bom? E o que não é liberdade? Se eu definir para vocês o que é liberdade na minha concepção, o que não é liberdade? Na minha concepção, até eu anotei aqui porque eu não posso deixar de esquecer para falar para vocês. Na minha opinião, liberdade, não ter liberdade, significa você passar 8 horas, tá, do seu dia aí numa empresa trabalhando como funcionário. Eu não tenho nada de errado, eu falo muito sobre isso, né? De você trabalhar para outras pessoas, funcionário de outras pessoas e você ficar preso nisso. Para mim isso não é liberdade, eu não tenho nada contra quem é funcionário, quem trabalha para outras pessoas, muito pelo contrário, tá? Eu acho, se esse de fato for o teu propósito, que bacana, que ótimo, tá? Mas não é o meu propósito. E para mim isso não é liberdade. Não é liberdade você passar o maior tempo da sua vida trancado em uma empresa trabalhando para outras pessoas. Não é liberdade, tá? Você querer fazer alguma coisa e você não pode porque você não tem tempo, você só faz aos finais de semana. Então para mim isso não é liberdade, tá? Então eu defini para vocês aqui o que é liberdade e o que não é liberdade na minha visão, tá? No meu dia a dia, naquilo que eu vivencio na minha empresa, tá? Na minha pessoa. E eu quero falar para vocês que ao final dessa live você vai ter a oportunidade, tá? A oportunidade de entender quais são as 3 liberdades que um coach financeiro ele pode te dar, tá? Ele te permite. E você, se você se tornar um coach financeiro, você conseguir vivenciar essas 3 liberdades, coisas que eu vivencio hoje. As pessoas podem falar, algumas pessoas chamam de louco, falam, nossa Felipe, mas você tem coragem de falar na internet, nas redes sociais, essas coisas? Ou seja, eles me chamam meio de, dá a entender que eles estão me chamando de maluco, de doido, né? Só que eu sou tão sereno enquanto eu falo isso, tá? Por quê? Porque de fato essas pessoas não entendem isso porque elas não têm liberdade, tá? Às vezes a pessoa é bem sucedida financeiramente, mas não tem liberdade, tá? Não tem liberdade. E eu vou falar para vocês as 3 liberdades. Mas eu falo isso com uma serenidade, bem tranquilo, tá? Com uma honestidade bem fria dentro do meu coração, porque eu vivencio isso na minha vida. Então se eu vivencio isso, outras pessoas podem vivenciar isso também, tá? Então sem muitas delongas, quais são, tá, as 3 liberdades que você aqui ao final dessa live vai entender que um coach financeiro pode vivenciar na sua profissão, tá? A primeira delas, tá, é a liberdade de tempo. Para mim é a mais importante. Hoje as pessoas querem dinheiro, sim, mas antes de querer dinheiro as pessoas querem tempo,
tá? As pessoas querem ter flexibilidade de tempo. O que significa flexibilidade de tempo? Ou seja, liberdade de tempo. Na minha opinião, significa você falar assim, eu não vou trabalhar de manhã agora. Eu não vou trabalhar hoje. Eu não vou trabalhar à tarde. Eu vou trabalhar só à noite. Isso é liberdade de tempo. É você ter a oportunidade de fazer o seu tempo. Hoje, você trabalhando para outras pessoas, na empresa que você trabalha, eu não sei a sua realidade, tá? Mas você consegue ter essa liberdade de tempo? Ou seja, ser flexível? Falar, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou ficar com meu filho, hoje eu vou brincar, hoje eu vou no clube, hoje eu vou fazer, vou jogar um beach tênis. Meu filho tá aqui, a gente joga beach tênis, né, João? Ele tá aqui assistindo a live aqui. Então, assim, isso é liberdade de tempo. Tá? Liberdade de tempo, uma segunda-feira agora, por exemplo, você conseguir acordar 7 horas da manhã, fazer uma live como eu estou fazendo aqui agora, fazer uma bicicleta depois, enfim, isso é liberdade de tempo. Então, quando você se torna um coach financeiro, você tem liberdade de tempo. E por que você tem liberdade de tempo? Tá? O porquê? Porque, entenda, você vai ser o dono da sua própria empresa, ou seja, você vai ser o dono do teu próprio negócio. E quando você se torna dono do teu próprio negócio, você tem flexibilidade de tempo. Não só se tornando dono do próprio negócio, porque tem pessoas que são donos do próprio negócio, porém não tem liberdade de tempo. Mas o coach financeiro, você consegue, se você for muito intenso, assim, partir muito para cima, tá? Você consegue atender um cliente por dia. Um cliente. E o cliente que você atende ele em torno de 1h30, 2 horas. Ou seja, então se você atende um cliente em média por dia, em média, tá? Tem pessoas que atendem 2 clientes por semana, um cliente por semana. Eu hoje, atualmente, estou atendendo um cliente por semana, eu atendo, tá? E então na semana, fisicamente lá com o meu cliente, eu trabalho 2 horas, no máximo 3 horas, quando a sessão se alonga um pouco, tá? Então isso é liberdade de tempo. Tá? Olha que coisa muito louca, você pode não estar entendendo aqui, mas é uma realidade que eu vivo hoje, uma realidade que as pessoas falavam para mim lá atrás e eu não entendia, uma realidade que as pessoas colocavam que vivenciavam isso e eu não acreditava. Quando eu comecei a acreditar, dar um pouquinho de corda para essas pessoas, essas coisas começaram a acontecer na minha vida, tá? Ter liberdade de tempo, tá? Trabalhar muito menos do que eu trabalhava há 2 anos, por exemplo, 8 horas por dia, 10, 12 horas por dia, quem sabe da minha história. Então, uma das liberdades que você consegue, sim, ao se tornar um coach financeiro, é a liberdade de tempo, trabalhar muito menos. E por quê? Porque você vai atender um cliente por dia e as sessões com o seu cliente, ela dura em torno de 1h30, 2 horas. Ela não se estende mais. Se estender mais, é coisa de 30 minutos, 40 minutos, não é 5, 6 horas, tá? É por isso. Tá? Então, fisicamente, você vai atender seu cliente 2 horas. Felipe, mas e o outro tempo? Outro tempo você vai o que você quiser dele. Você estuda, você prepara, você corre atrás de mais clientes, você vai o que você quiser. Mas conseguir trabalhar menos, você de fato consegue. Tá? Isso você consegue nessa profissão. Liberdade geográfica. Anota aí, a segunda, tá? Segunda liberdade, a liberdade geográfica. A terceira liberdade, na minha opinião, junto com a primeira, são as mais importantes. Eu falei para você a primeira, que é a liberdade de tempo. Você trabalhar muito menos e ter mais tempo para você fazer o que você gosta. Não só aos finais de semana, no período de férias, mas diariamente. E o segundo delas é a liberdade geográfica. Eu, por exemplo, eu atendo alguns clientes de forma online, remota. O que significa isso? Significa que eu posso abrir um telefone aqui agora, celular, como está esse aqui agora, um computador, através de um link, e dar a sessão para o meu cliente. Então, eu tenho cliente lá em Piracicaba, eu tenho cliente numa cidade mais afastada da minha, eu consigo atender esse cliente. E por que eu consigo atender esse cliente? Eu consigo atender esse cliente porque hoje a internet te permite isso. Então, entenda, tá? Hoje, amanhã, por exemplo, tem um cliente meu que ele tá... ele não vai estar na empresa dele, ele vai estar viajando e a gente vai fazer a nossa sessão. Por quê? Porque ele, com o telefone celular dele, eu consigo enviar um link para ele e a gente abordar questões ali que é pertinentes a isso, tá? Então entenda, gente. Tá? A liberdade de tempo você consegue, porque você consegue fazer o seu horário, você consegue trabalhar em torno de 1h30, 2 horas por dia. E em relação à liberdade geográfica, você consegue morar no Japão e atender um cliente aqui no Brasil. Por quê? Porque a internet permite hoje. A internet, ela avança fronteiras. Tá? Então você consegue ter liberdade geográfica. Felipe, estou viajando. Você consegue trabalhar viajando.
Olha que legal, você viajando, tá? E você ainda tá ganhando dinheirinho, você ainda tá conseguindo trabalhar. E a terceira, então, tá? E última, liberdade. Talvez você tenha mais liberdade, sim, mas as três que eu consigo enxergar que eu vivencio hoje. E liberdade financeira, tá? Felipe, o que é liberdade financeira? Liberdade financeira para algumas pessoas é ganhar milhões, para outras pessoas é serem bilionárias, enfim. Tá? Liberdade financeira para algumas pessoas é ter um carro luxuoso, para algumas pessoas liberdade financeira é você ter uma mansão. E eu acho que tudo isso se encaixa em liberdade financeira. Mas para mim, dentro de uma realidade mais sólida, mais tranquila, mais serena e mais fácil de você atingir, liberdade financeira é quando você ganha talvez 3, 4 vezes a mais que você ganha hoje. E você consegue ter dinheiro, por exemplo, para trocar de carro, para viajar, para reformar sua casa, para comprar as coisas que de repente o seu filho quer e você não tinha dinheiro alguns meses atrás. Isso é liberdade financeira. Então, por exemplo, para quem ganhava 3 mil reais atrás, tá, ganhar 20 hoje, isso é uma liberdade financeira. Hoje, tá? Para quem viajava a cada 2, 3 anos, viajava uma vez, hoje, só esse ano agora que se passou, eu viajei 3 vezes, tá? Isso é liberdade financeira. Então, liberdade financeira, de repente, é você ganhar, tá? Na minha opinião, é você ganhar acima da média de um bom salário aqui no Brasil. O que é um bom salário no Brasil? Hoje um bom salário no Brasil, tá? As pessoas, eu acredito que 10%, eu vi um estudo, das pessoas ganham acima de 10 mil reais, acima de 7 mil reais. 10% da população brasileira, veja, 10%. Imagina você não tá dentro dos 10%, mas tá acima desses 10%, ou seja, tá num grupo menor de pessoas, de 5% ainda, ganhando 15, 20 mil reais. Tá? Pois é isso que você pode quando você se torna um coach financeiro. O mínimo que você ganha com um coach financeiro é 5K, tá bom? Então veja, gente, quando você se torna um coach financeiro, você tem 3 liberdades. Liberdade de tempo, trabalhar muito menos. Por quê? Porque você atende o seu cliente 1h30, 2 horas por semana, um cliente. Então, se você lotar a sua agenda, você vai trabalhar 1h30, 2 horas por dia. Liberdade geográfica, você pode atender esse cliente da onde você quiser, de que forma você quiser, pelo telefone celular, pelo computador. Inclusive, vou deixar aqui depois na postagem eu atendendo meu cliente, tá? E o terceiro é liberdade financeira. Você consegue ganhar muito mais que a média das outras pessoas. Qual a média das outras pessoas? Pessoas que ganham um bom salário no Brasil hoje é em torno de 10 mil reais. Você consegue ganhar acima dessa média. Tá bom? Um grande abraço a você. Se você não fez a sua inscrição para a Jornada 5K, vai lá, que vai aqui na minha bio no Instagram, felipelopes.oficial, que você consegue fazer a sua inscrição. 100% online, 100% gratuito, 20 de janeiro às 20 horas. Fui!